Aqui é Zeiger, eu estou fazendo vídeo resposta a Alexandre Porto, do vídeo dele Atentado Terrorista em Nice. Se você não viu, vai lá ver, depois você volta aqui. Bom, no vídeo dele, ele começa argumentando, começa explicando o que aconteceu na França, do atentado, de todo o problema que ocorreu, e identifica um problema a mais, que é o fato da mídia e dos políticos não quererem atrelar o terrorista à religião islâmica. Eu também concordo que isso é um problema, esconder qualquer coisa das pessoas, ficar manipulando a narrativa é um problema, não devia ser feita manipulação de narrativa. Bom, da mesma forma que o Alexandre faz, né? Ele faz uma manipulação da narrativa, e eu vou identificar o que eu encontrei como problema na manipulação de narrativa dele. Ele começa falando dos problemas que tem na religião islâmica, problemas que todo mundo já conhece, ou seja, que no livro do Corão, do livro dos islâmicos, você tem problemas de homofobia, de sexismo, ou seja, as mulheres têm menos direitos que os homens. Você tem o principal problema, né, em que ele diz, que no Corão diz, incentiva você a converter, se não conseguir converter, escravizar e matar todos os infiéis. Eu concordo, isso é um problema sério. A argumentação estava indo muito bem até aí. Mas até aí ele vai e tropeça, ele diz assim: você não vê cristãos matando não cristãos. Para fazer essa afirmação, ele teve que ignorar o passado, porque no passado os cristãos matavam não cristãos só por serem não cristãos. Aí você fala, mas isso foi no passado, atualmente eles não fazem mais isso. Concordo, atualmente eles não fazem mais isso. Mas isso põe a perder toda a argumentação dele. Porque exatamente como os cristãos não fazem mais isso, os muçulmanos naquela época, das cruzadas, por exemplo, eles não eram um problema, eles não eram os bárbaros que saíam invadindo todos os territórios. Eles não convertiam as pessoas na base da força. Já os cristãos se organizaram na Europa para mandar um monte de soldado encher o saco dos muçulmanos que estavam quietos para matar eles. Eles eram o problema. Hoje eles não são mais o problema. Do mesmo jeito que os muçulmanos, que não eram um problema naquela época, hoje se tornaram um problema, não vão ser o problema no futuro. E você querer criar ódio contra todo muçulmano e dizer que os muçulmanos são o problema, isso é falso, isso é mentira, porque eles não eram o problema no passado e no futuro próximo eles também não vão ser o problema. Você entende? Os cristãos fizeram trocentas atrocidades. E a escravidão, por exemplo, eram cristãos defendendo a escravidão, dizendo que os negros eram filhos de Caim, que por isso podiam ser escravizados. E, entendeu? Se você criar dizer que todo cristão é um problema por causa dos problemas que eles tiveram no passado, você vai ficar acusando todos os cristãos até hoje de todos os problemas que não foram eles que cometeram, foram os antecedentes deles. Não faz sentido isso. Vamos fazer um paralelo atualmente. Se um cara cometeu um erro, beleza, o islâmico cometeu erro, ele é da religião islâmica, ele cometeu o erro por ser islâmico, que é o crime de matar um monte de gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Ku Klux Klan faz isso até hoje. Eles dizem que são cristãos e eles matam negros baseados no cristianismo dele. Ainda acontece ainda hoje, mas vamos para exemplos ainda mais recentes. Um cristão mata um homossexual. Todo cristão agora é um filho da puta porque um cristão matou um homossexual? Não é. Do mesmo jeito que nem todo muçulmano é um filho da puta, porque um filho da puta matou um monte de gente. Isso não faz sentido, essa argumentação. É uma questão de tempo. E se você criar uma islamofobia agora, para quê? Para ser resolvido no passado, no futuro, quando finalmente acabar o atentado terrorista, você ainda tem uma islamofobia. Para que isso? Para que você ficar identificando que o Islã é o problema quando ele não é o problema, ele nunca foi o problema. Ele se tornou problema agora. Os cristãos foram um problema durante muito tempo. Eles não são um problema agora e não tem ninguém acusando eles, entendeu? Não, se bem que tem uns ou outros que ainda acusam eles. Mas eles não são mais o problema. As coisas mudam. E ficar identificando certa religião como problema, criando esse tipo de preconceito, não vai ajudar em nada. Porque a religião não vai acabar, 1/4 da população do mundo é islâmica, ou seja, você vai ter um problema a mais, que é a islamofobia, que não vai ser resolvida, porque é impossível acabar com o Islã. E além de ser hipócrita, porque ele passa a mão na cabeça dos cristãos.
Porque dá para fazer o mesmo paralelo que ele fez com o muçulmano, dá para fazer com o cristão. Um fez merda, eu julgo um por todos e pronto. Preconceito para todo mundo. Bom, o ponto alto aí da argumentação dele foi quando ele chegou e disse: eu nunca vi muçulmanos se manifestando contra o terrorismo. É uma argumentação muito boa, porque se nenhum muçulmano se manifesta contra o terrorismo, todo muçulmano é a favor do terrorismo, realmente essa religião é péssima. Mas é mentira. Tem muçulmanos que se manifestam contra o terrorismo. Você bota exatamente o que ele disse. Eu nunca vi muçulmanos se manifestando contra o terrorismo. Aí você bota no Google, muçulmanos se manifestando contra o terrorismo. E você vai encontrar um monte de muçulmanos se manifestando contra o terrorismo. Eles usam a hashtag. Isso não é feito em meu nome, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, eu não concordo com o terrorismo. Então por que eu vou pagar por isso, entendeu? Por que eu tenho que ser estigmatizado por causa disso? E outra coisa, existem mesquitas no Brasil que oferecem a conversão. Eu posso ir numa mesquita agora, eu posso me converter, eles vão me ensinar a cultura deles, eles vão me ensinar a língua deles, eles vão me ensinar o Corão, eles vão me ensinar um monte de coisa. Em alguns anos eu vou ser um islâmico completo e perfeito. E eu não vou ser um terrorista. Porque eles querem convencer. O pessoal da mesquita, eles querem convencer todo mundo. Exatamente como os cristãos querem, convencer todo mundo da religião deles. Eles não querem matar todo mundo. Alguns retardados, muçulmanos retardados, islâmicos retardados querem matar todo mundo, até que sobe só islâmico. Mas são alguns, não são todos. Tanto é que você não vai lá, sei lá, atacar o pessoal da mesquita. Que existe mesquita aqui no Brasil. Você não vai lá atacar eles. Por quê? Porque não tem nada a ver. Eles nunca fizeram atentado terrorista aqui no Brasil. Eles estão lá pacificamente. Eles existem como qualquer religião existe. Entendeu? Ficar criando esse ódio é sem sentido. Falar que tem um problema intrínseco ali na religião islâmica. No cristianismo também, a gente convive com eles. A gente convive com todas as religiões e tem problemas intrínsecos em todas as religiões. Vai falar que o cristão também não são. São a mesma coisa. São homofóbicos, eles dão menos valor à mulher na sociedade e eles pregam a morte de infiel, sim. Dá para deduzir isso perfeitamente lendo o livro deles. E é a mesma coisa do Islã, mas ele resolveu passar a mão na cabeça dos cristãos e atacar o Islã. Claramente ele fez isso. Essa argumentação é completamente furada. Porque ele faz isso. Se ele não fizesse isso, se ele não passasse a mão na cabeça dos cristãos, se ele não dissesse a frase, por que você não vê cristãos matando não cristãos? Se ele não dissesse isso, a argumentação ainda valia, mas ele falou isso. Ele passou a mão na cabeça de um e usou outra medida nos outros. Isso é falso. Bom, só lembrando, aqui é Zeiger, não confie em ninguém, nem em mim. Vai lá no Google, pesquisa, vê se eu estou falando a verdade. Não fica confiando só na primeira pessoa que te disse a primeira opinião que você escutou. Valeu.